Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho, e eu estou aqui para ajudar vocês na matéria de direitos humanos, que é muito recorrente nas provas policiais de concursos policiais. Eu sou investigadora da Polícia Civil do Estado de São Paulo, já estou aí no concurso público há mais de 5 anos, estudo para concurso há uns 10 anos mais ou menos, então eu conheço um pouquinho desse universo e eu estou aqui para ajudar você dentro desse conteúdo de direitos humanos. E a gente vai falar um pouquinho dessa introdução de direitos humanos, o que vem a ser direitos humanos, qual a diferença. E nós temos aí uma banca que adora falar dessa introdução, que gosta muito de versar a respeito justamente desses conceitos principais, primordiais, para a gente entender o que é o direito humano. Tudo bem? Que é a nossa VUNESP querida, que faz aí a nossa prova da Polícia Civil de São Paulo. Tá? Então acompanha aqui comigo que eu trouxe aqui para vocês alguns slides que a gente vai falar dessa introdução. Qual que seria o conceito, então, de direitos humanos? Olha, o conceito de direitos humanos nada mais é do que um conjunto de direitos básicos e imprescindíveis e indispensáveis para a concretização e materialização da dignidade da pessoa humana. É tão importante a gente saber esse conceito, para quem ficou sabendo da prova da Polícia Federal, por exemplo, o tema da redação foi justamente a aplicação dos direitos humanos em âmbito policial. Então é muito importante que a gente saiba conceituar não só para as nossas provas de questões objetivas, mas também, quem sabe, numa questão aí discursiva, e é muito interessante a gente saber. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa saber que os direitos humanos é um conjunto de direitos que são imprescindíveis, são indispensáveis, tá? São imprescindíveis e indispensáveis para quê? Para materialização e concretização da dignidade da pessoa humana. Então, para a gente fazer valer aquela pessoa enquanto ser humano, enquanto pessoa, ele precisa ter ali como proteção, como forma de garantia para essa nomenclatura, né, enquanto ser humano, exatamente a proteção pautada ali pelos direitos humanos. Tá? Mas existe uma nomenclatura que a VUNESP, por exemplo, já colocou em algumas questões de prova e a gente precisa saber uma diferença muito importante entre direitos humanos e direitos fundamentais. Existe uma diferença entre esses dois e a prova já cobrou falando que as duas coisas são iguais e não são. Tá? Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando desse conjunto de direitos, mas em âmbito universal. A gente está falando direitos humanos em âmbito geral. Tá? Não estou ali incorporando nenhum direito ainda. Então, quando a gente fala de direitos humanos, é aqueles que são universais, é aquele que está incorporado em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Já quando a gente versa de direitos fundamentais, esses direitos fundamentais, sim, eles já estão implantados de acordo com cada estado, o seu rito aí de inserção desses direitos dentro de uma Constituição, por exemplo. Na nossa Constituição Federal, nós temos os direitos e garantias fundamentais individuais ali no artigo 5º da nossa Constituição. Quando a gente fala, então, do artigo 5º, eu me refiro a um direito humano ou um direito fundamental? É um direito fundamental, porque é a forma de incorporação dos direitos humanos que estão previstos em âmbito internacional, em tratados internacionais, mas eu pegando esses direitos humanos e colocando ele dentro do nosso ordenamento jurídico, da nossa Carta Magna, aí, que é a nossa Constituição Federal. Tá? Então, existem essas duas diferenças, direitos humanos e direitos fundamentais. Agora, todo direito humano é um direito fundamental? Não, porque nem sempre um direito que está previsto em alguma carta internacional vai estar incorporada internamente nos estados, no âmbito dos estados, tá? Assim, da mesma forma, nem todo direito fundamental é um direito humano. Pode ser que algum estado crie algum direito fundamental que seja importante para aquela nação, só que não é incorporado em algum tratado internacional. Então, nem todo direito humano é um direito fundamental, assim como nem todo direito fundamental é um direito humano, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com a diferença entre esses dois conceitos, tudo bem? Mais uma vez, direitos humanos são aqueles em âmbito internacional, são universais, incorporados ali em um tratado internacional. E os direitos fundamentais são aqueles
que são incorporados no ordenamento jurídico interno de cada estado, de cada país. Tudo bem? Tranquilo isso daí, né? Agora, existe uma outra questão, quando eu mencionei o artigo 5º da Constituição, eu disse direitos e garantias fundamentais. Existem duas coisas diferentes aí, direitos e garantias. Quando a gente fala de direitos, eu estou falando de algo informal, eu estou falando de bem, eu estou falando de valor. Quando eu falo de direito, é algo impalpável. Você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de manifestação de pensamento, você tem o direito à vida. Tá vendo que é algo que não é palpável? Agora, para que esse direito seja válido, é necessário que tenha uma garantia de fazer valer esse direito. Essa garantia já é algo concreto, tá? E essa garantia é chamada de garantia fundamental, que são justamente esses instrumentos de fazer valer os direitos. Você, por exemplo, que você tem o direito a acesso à informação, tá? Você tem o direito à informação. O que faz valer? Qual é o instrumento de fazer valer o seu acesso à informação? O habeas data, por exemplo, que é ali um remédio constitucional que faz valer ali o seu direito à informação. Tudo bem? O direito de ir e vir, o seu direito de liberdade, você tem o direito de ir e vir. Agora, qual é a ferramenta material de fazer valer o seu direito de ir e vir? O habeas corpus, que também é um remédio constitucional. Então, tá vendo que existem ferramentas que são palpáveis, que a gente consegue visualizar na prática como elas funcionam para fazer valer algum direito, tá? Então, direito seria aquele bem, aquele valor, algo informal. E as garantias fundamentais são as ferramentas, os instrumentos práticos, materiais ali de fazer valer esses direitos. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, esses conceitos são bem importantes. E já que a gente está falando aí de direito humano em âmbito internacional, a gente sabe que existe ali uma organização internacional, que é a nossa Organização das Nações Unidas, que traz ali, dentro de todo o histórico, dentro da sua implementação ali em 1945, a gente sabe que vem a implementação da ONU e ela trouxe algumas cartas importantes que a gente vai falar em um outro momento, em uma outra oportunidade, tá? Mas com relação a isso, lá no âmbito da criação da ONU, eles trouxeram a finalidade dos direitos humanos. Então, eu trouxe aqui para vocês também essa finalidade que está ali na nossa cartinha da ONU. A finalidade dos direitos humanos, para que serve? Para proteger, para com isso, tá? Todo mundo que estuda direitos humanos acha que direitos humanos é o direito dos humanos. Você que é um estudante, que você é inteligente, você é uma pessoa esperta, você quer entrar para a polícia, você vai entrar, amém. Tira isso da sua cabeça, tá? Pare de achar que os direitos humanos vai proteger o bandido. Um dia você pode precisar deles, tá? Então, vamos tirar isso da nossa cabeça, vamos limpar a mente, abre a sua mente para poder entender isso, tá? Para a sua prova não quer saber a sua opinião sobre os direitos humanos, ela quer saber o que você sabe, o que é os direitos humanos, que é a materialização da dignidade da pessoa humana, e ela quer saber também para que servem os direitos humanos, tá? Para que servem então os direitos humanos? Qual é a finalidade? Está aqui no material de vocês. Respeitar a dignidade, a gente falou da dignidade da pessoa humana, isso aí é clássico. Respeitar a dignidade e a liberdade da pessoa humana e, principalmente, isso daqui é muito importante, limitar a atuação e o poder do Estado. Então, não é só fornecer ali, respeitar a dignidade e a liberdade das pessoas, mas também limitar a atuação e o poder do Estado, para que o Estado não tenha um poder exacerbado e se esqueça que aquelas pessoas ali que estão sendo submetidas à sua atuação estatal são pessoas humanas e merecem ter a sua dignidade e a sua liberdade como pessoa humana respeitada, tá? Então, a finalidade, para que servem os direitos humanos? Justamente isso, para respeitar a dignidade e a liberdade da pessoa humana e ainda limitar, reduzir, controlar a atuação e o poder do Estado. Tudo bem? Para que não haja ali uma extrapolação dos poderes estatais, para que não
que a gente sabe que acontece muito, achar que o Estado é o dono da razão e que ele pode fazer o que ele bem quiser. Não é bem assim, tá bom? Além disso, como eu já falei, a Carta da ONU diz que uma das finalidades também pode ser dita, abre aspas, para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Finalidade que está aí prevista dentro da Carta da ONU, de instituição ali da implementação da Organização das Nações Unidas. A finalidade, então, dos direitos humanos para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Só que a gente sabe que os direitos humanos, eles têm várias características que são muito importantes, e quando a gente fala dessas características, é importante a gente lembrar que existem, né, fundamentações que garantem ali o surgimento desses direitos humanos. Como que a gente vai respeitar esses direitos humanos? A partir de que tipo de fundamentação? Então, essas fundamentações, essa estrutura normativa que orienta os direitos humanos, são essas fundamentações aqui que vão orientar a atuação dos direitos humanos, que deu o surgimento dos direitos humanos. Vamos lá? Existem 3 fundamentações: a fundamentação religiosa, a fundamentação positivista e a fundamentação justnaturalista. Quando a gente fala de uma fundamentação religiosa, por que a gente respeita o coleguinha enquanto ser humano? Porque Deus mandou. Porque se eu não respeitar, Deus castiga. E é justamente isso que fala a fundamentação religiosa, que existe o respeito pelos direitos humanos a partir de um mandamento divino. É um mandamento divino dizer: respeitar é ao próximo, entendeu? Você respeita o direito humano, o direito do seu colega, do seu parceiro, justamente porque você tem medo de ser castigado. Gente, Deus não castiga, tá? Mas existe esse mandamento, essa orientação de uma divindade, tá? Isso aí conforme a religião, ou até mesmo a ausência dela, né? Que vai orientar que a gente respeite os direitos humanos, justamente porque é um mandamento divino. Essa é a fundamentação religiosa. Mas existe ainda a fundamentação positivista. A fundamentação positivista diz que os direitos humanos eles são reconhecidos e eles são respeitados justamente porque nós temos uma lei que vai me obrigar a não matar, porque senão eu vou ser punido. Eu só respeito o meu colega, o meu coleguinha ali que é ser humano, porque se eu não respeitar, vem alguém me prender. Então, eu só respeito por isso. Então, o âmbito jurídico vai orientar ao respeito pelos direitos humanos, justamente trazendo essas punições para quem fizer o contrário. Então, a fundamentação positivista fala justamente isso. Os direitos humanos eles são reconhecidos como norma positivista porque essas normas são positivadas, são materializadas ali no âmbito jurídico. Então, nós temos leis, o direito penal, nós temos o direito processual penal, a Constituição, e eu só respeito porque se não houvesse lei, não havia respeito algum. Então, é mais ou menos assim que diz a fundamentação positivista. Mas nós temos ainda a fundamentação chamada de fundamentação justnaturalista ou justnaturalista. Tá? Essa fundamentação justnaturalista, ela diz que a validade dos direitos humanos ela é oriunda de uma ordem natural do ser humano antes mesmo de sua positivação em normas jurídicas. Olha só, quando a gente fala que lá no artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém, punição. Peraí, então tem punição, eu não posso matar o meu coleguinha, certo? Mas por que eu não posso? Porque antes mesmo disso ser instituído como uma lei, como uma proibição de conduta, essa conduta já era proibida entre as pessoas. Já pensou olho por olho, dente por dente? Cada um matando ao outro porque bem quiser? Não, porque existe um respeito natural, por isso que é chamado de justnaturalista, um respeito natural pelo próximo. Poxa, eu respeito o meu coleguinha para que eu também seja respeitada. Eu respeito o ser humano porque eu também sou ser humano e eu também mereço respeito. Então, vamos positivar isso em lei? Vamos. Então, a gente vai lá e coloca num Código Penal, certo?
Então, por isso que é chamado de jus naturalista. Naturalista porque é oriundo, resultante de um direito natural, de uma ordem natural entre as pessoas, o respeito mútuo. Tudo bem? E justamente porque vem ali posterior a esse respeito natural ali, esse direito natural entre as pessoas, a positivação no âmbito jurídico, justamente por causa desse jurídico, tá? Agora, qual fundamentação é que está valendo? As três. Como assim está valendo? Na verdade, existem essas fundamentações que orientam. Olha, para você pode ser que você seja um religioso e a fundamentação que faz com que você respeite os direitos humanos seja a fundamentação religiosa. Pode ser que você não tenha uma religião e você fala, a minha religião é só Código Penal. Eu só respeito ele. Então, é pautado ali a fundamentação positivista. Então, não existe quem é que vale mais. As três fundamentações justificam a validade dos direitos humanos e o respeito por eles. Tudo bem? Aí, os naturalistas, ou jus naturalista, que é aquela que existe o direito humano natural entre as pessoas, respeito entre as pessoas, que vai orientar, inclusive, a edição dessas leis que vão figurar aí como exemplo da fundamentação positivista, certo? Eles têm essas três fundamentações, então, religiosa, positivista e a jus naturalista. Tudo bem? Tranquilo até aí? Respira, não pira, a gente está só começando. Além disso, outro tema que cai demais em prova são as características dos seres vivos, as características dos direitos humanos, que é também, né, um ser vivo, óbvio, né? Algumas das características mais importantes, algumas, não trouxe todas as características, porque existem inúmeras características, tá? Para começar, existe a característica da historicidade dos direitos humanos. O que seria essa historicidade? Os direitos humanos, eles não foram conquistados de um dia para o outro, tá? Nós temos aí exemplos das positivações dos direitos humanos desde antes de Cristo. E aquilo que foi conquistado lá atrás ainda está valendo hoje? Sim, até porque existe aí uma das características dos direitos humanos, que é a imprescritibilidade. Tudo aquilo que foi conquistado, ele não prescreve, ele continua. Então, conquistei uma coisa hoje, continua por outro dia. Conquistei outra e vai se somando aí essas conquistas, tá? Então, é através da história. Então, foi muito sangue, foi muito suor derramado para a gente ter os direitos, as liberdades que a gente tem hoje. Não vamos muito longe. Mulher votava lá no começo do século XIX? Nunca, nem se sonhava permitir mulher votar. Que coisa mais absurda. Tá vendo? Não vamos muito longe. São conquistas que são imprescritíveis justamente de acordo com essa historicidade. E essa historicidade também faz com que esses direitos, também pautados por essa imprescritibilidade e historicidade, não retrocedam. O que a gente conquista, a gente não pode deixar prescrever e a gente não pode retroceder, tá? É o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil durante a ditadura militar, que muitos direitos, principalmente o direito de liberdade, direito de manifestação de pensamento, todos esses aí, eles foram, de certa forma, coibidos, podados durante esse período de exceção. Tanto é que não existe mais. Isso não deveria acontecer porque é um direito humano e é um direito nosso as nossas manifestações de pensamento e é proibido o retrocesso. Se a gente já conquistou, a gente não pode voltar atrás. Então, tudo que foi conquistado com muito suor e sangue ao longo de toda a história da humanidade tem que ser mantido, tá? Então, tanto que a história dos direitos humanos ela se confunde com a história da humanidade. Tudo bem? Então, tudo que foi conquistado a gente tem até hoje. Então, existe essa característica da historicidade. Tudo bem? Outra característica é a universalidade. O que seria essa universalidade? Os direitos humanos eles são voltados para todos os seres humanos, é universal, e para qualquer pessoa que esteja em um território, tá? Não basta ser humano, tem que estar em qualquer território. É uma coisa meio óbvia, né? Lá na Lua, lá em Marte, eu não tenho direito humano? Tem, porque lá você continua sendo ser humano.
tudo bem? Então, essa questão da universalidade é justamente essa previsibilidade do direito humano ser aplicado a um ser humano, tá? E ele é universal. Ah, mas existem as pessoas que não têm nacionalidade, os apátridas. Não interessa, ele é um ser humano, não é? É um ser humano, então ele também tem os seus direitos. Tudo bem? Outra característica é a relatividade. Ah, eu já vi questão de prova falando que os direitos humanos são absolutos. Se tiver isso na sua prova, o que você vai marcar? Errado. Os direitos humanos, eles não são absolutos. Os direitos humanos, eles são relativos. Tudo bem? Existem dois únicos direitos que nós temos que são absolutos. A vedação à tortura e a escravidão. A vedação à tortura e a vedação à escravidão, esses dois direitos, esses sim são absolutos. Eles não podem ser relativizados com a presença de algum outro direito. Porque a gente sabe que muitas vezes existem choques de direitos em determinada situação. Quando há choque de direitos, o que a gente faz? A gente vai avaliar cada caso para a gente relativizar. Eu não vou retirar o direito, eu estou relativizando o direito para que o outro se sobressaia. Agora, quando a gente está falando de vedação à tortura e vedação à escravidão, esses dois nunca serão relativizados perante para que um outro direito seja absoluto, se sobressaia, tá? Por quê? Porque esses dois são os únicos direitos dentro dos direitos humanos que são absolutos, tá bom? Outra característica é a renunciabilidade. A irrenunciabilidade. Eu não posso abrir mão dos meus direitos. Ah, eu tenho direito à vida. Não quero isso. Tá, você pode, né, tirar a sua vida, mas isso não é questão de ser, isso não tira essa característica da irrenunciabilidade. É você falar simplesmente que, eu tenho o direito de manifestação de pensamento, mas eu não quero nunca mais. Eu renuncio a isso. Não, você tem esse direito, mas você também tem o direito de não utilizá-lo pelo período que você quiser, mas o direito está ali, ele é seu, tudo bem? E uma outra característica é a inalienabilidade. Tá vendo? É uma palavra bem difícil. Na primeira vez eu falei, né? Inalienabilidade. O que significa isso? Você vender o seu direito, tá? Olha, eu tenho direito à profissão e eu tenho direito à vida e eu vou vender isso? Não, tá? Você não vai vender, ok? Existe até um exemplo muito clássico da história dos anões. Eu sempre conto essa historinha porque ela é bem interessante. Existiam casos, acho que se não me engano, na Europa, foi na Inglaterra. Acho que na Inglaterra existia um bar, olha só as ideias também desse povo. Existia um bar que a atração desse bar era arremesso de anões. Os anões eram arremessados para derrubar determinada, acho que era uma pilha, tipo boliche de anão. Era uma coisa bem bizarra, tá? E aí veio os direitos humanos e falou, poxa, não. E o direito à incolumidade física, isso é perigoso. Ah, mas eu estou abrindo mão, eu estou renunciando ao meu direito da incolumidade física. E aí? Não pode, tá? E aí o que aconteceu? O bar teve que fechar. Os anões entraram com recurso e tudo mais e falou, olha, é meu direito, eu estou abrindo mão, e já que os direitos são relativos, eu prefiro que se sobressaia, nesse meu caso, o direito ao trabalho, relativiza o direito à incolumidade física e sobressai o direito ao trabalho. Não. Aí então foi entendido aí nos tribunais que o direito à incolumidade física ele é superior ao direito ao trabalho. Porque se você não tiver uma mente sã e o corpo sã, como que você vai conseguir exercer qualquer tipo de trabalho? Então, o que é mais importante? O seu estado físico, seu estado mental, para que você consiga exercer um trabalho, tá? Então, o trabalho é mais importante o trabalho é menos importante, do que a incolumidade física, nesse caso em si. Então, não é possível, tá vendo como funciona a relatividade, a irrenunciabilidade? Você não pode abrir mão. E questão da intimidade dos Big Brothers da vida. Eles estão abrindo mão, mas é temporário.
tá? E existe toda uma cláusula aí legal que não expõe a intimidade tão a fundo, vamos dizer assim. Ninguém nunca viu alguém usando banheiro lá dentro do Big Brother, né? Então, não ela é relativizada aí também, certo? A característica que eu mencionei para vocês da imprescritibilidade, essa característica da imprescritibilidade é justamente que os direitos humanos eles não têm prazo para acabar. Tudo que foi conquistado, lembra que eu falei da historicidade, a proibição do retrocesso, elas seguem. Tem um direito que a gente vai conquistar e ele vai acabar em 2025. Não vai, eles não prescrevem, não tem prazo para eles acabarem. Tudo bem? Outras características, a indivisibilidade e a interdependência. Essa indivisibilidade, não existe um direito que é mais ou menos. Ou é o direito ou ele é relativo. Tudo bem? Eu tenho o direito de liberdade de pensamento só mais ou menos. Eu não posso me expressar de qualquer jeito. Calma. Quando a gente vê a nossa Constituição falando que todo mundo tem o direito de manifestação de pensamento, desde que não ofenda. Isso não é a divisibilidade desse direito, tá? Não estou dividindo esse direito. Eu estou relativizando, estou trazendo condições para você manifestar esse direito. Não é simplesmente eu tenho liberdade de expressão, liberdade de imprensa e eu vou falar o que eu quiser. Cuidado com as fake news, tá? Não é questão de liberdade de imprensa, eu não estou dividindo o direito, tá? Porque os direitos eles são indivisíveis, tudo bem? Então, tem essa característica. É simplesmente ter condições. Olha, você tem a liberdade, você não pode, lembrando que tem que resguardar a fonte, você não pode, se você está se manifestando um pensamento, você não pode se esconder atrás de um nome fictício, tudo bem? É mais ou menos nesse sentido. Então, tem na nossa Constituição, traz ainda algumas limitações para manifestações de direito. Não é questão de dividir o direito. Você só tem direito à vida à noite. Durante a manhã, não. Não é assim. Você tem o direito à vida, certo? Você tem o direito de manifestação de pensamento só durante a tarde ou só durante o mês de junho. Não dá para dividir, porque os direitos eles são indivisíveis. E quando a gente fala de interdependência, é que nós temos todos esses direitos atuando ao mesmo tempo, tá? Nesse momento, eu tenho o meu direito à manifestação, eu tenho o direito de liberdade, o direito de ir e vir, eu tenho o direito à vida. Tá vendo? São interdependentes. Agora, quando há choques, aí existe essa relatividade. Mais uma vez, lembrando disso. Quando existe choque de direitos, a gente vai avaliar cada caso concreto. Vou dar um outro exemplo dessa interdependência. Todos nós temos direito à vida e nós temos o direito à religião. Mas a minha religião, por exemplo, não permite a doação de sangue, a transfusão de sangue. E aí, você que tem um filho que precisa de uma doação de sangue, de uma transfusão sanguínea, que sem isso ele não sobrevive. E aí, tá vendo que existe um choque de direitos? O direito à vida ou o direito à religião? O que tem que sobressair? Já é uma decisão aí do STJ que nesses casos o direito à religião vai ser relativizado e vai sobressair o direito à vida, tá? Mas é um absurdo, tá violando o meu direito à religião, mas estou priorizando o direito à vida, certo? Existem muitos casos que têm que ser avaliados, mas esse caso em específico já existe jurisprudência que não dá para alegar o direito à religião. Nesse caso, vai se valer o direito à vida, tá? Fica a dica aí se isso cair na sua prova. Tudo bem? Então, essas são as principais características dos direitos humanos. Lógico que existem outras características, mas as principais, mais recorrentes em prova, são essas aí. Então, dá uma olhadinha com muito carinho no material de vocês. Eu fiz o material com muito carinho. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um beijo e tira da sua cabeça que os direitos humanos é o direito dos humanos. Para que serve os direitos humanos? Materialização e concretização da dignidade da pessoa humana. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Até o mala, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchauzinho!